Dando seguimento à nossa aula sobre os transtornos mentais comuns, os transtornos ansiosos, a gente vai conhecer as ferramentas de que dispomos na atenção primária para abordar essas queixas, ok? Então essa aqui é a parte de psicofármacos. Os psicofármacos são um grupo de substâncias que são extremamente importantes e úteis em atenção primária, não só por sua abordagem, seu manejo nos transtornos mentais, como o transtorno depressivo, de humor, de ansiedade, mas também em outros transtornos, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, na própria abordagem ao tabagismo, ao abuso de álcool, ao abuso de substâncias recreativas, em transtornos alimentares, em obesidade, em disforia perimenstrual, enurese noturna, dores crônicas, enxaqueca, síndrome dispéptica crônica funcional. Então, os psicofármacos são substâncias extremamente úteis na atenção primária. A gente precisa ter muita familiaridade e muita tranquilidade quando a gente for manejar esse grupo de medicamentos. Isso é muito importante. Tão importante quanto você saber manejar antihipertensivos, antiglicemiantes, antilipemiantes. É importante sempre, antes da gente começar a se aprofundar nos grupos farmacológicos, a gente fazer algumas considerações. Primeiro, lembrar que os principais guidelines, protocolos mundiais em relação aos psicofármacos foram estudados em população adulta de 18 a 65 anos. Portanto, a gente tem que ter um pouco mais de cautela em adolescentes e em idosos. Lembrar que a maioria dos psicofármacos eles são de metabolização predominantemente hepática. Portanto, a gente precisa se atentar a interações farmacológicas e na própria disfunção hepática, tá ok? Os protocolos, os guidelines, eles sugerem segmento de transaminases, principalmente no aparecimento de sintomas. Atentar sempre para o perfil metabólico, glicêmico e lipídico, porque a maioria desses fármacos podem induzir ganho ponderal. Lembrar que em adolescentes o metabolismo hepático ele é mais intenso, então para considerar dividir a posologia em 2 vezes ao dia para uma distribuição mais homogênea da substância na corrente sanguínea. E lembrar que para a maioria dos psicofármacos é possível subir a dose além do indicado do fabricante. Isso é para ser considerado sempre que o paciente apresentar uma melhora contínua, linear mais ou menos, dos sintomas com o aumento da dose e sem apresentar efeitos colaterais importantes. Então você pode às vezes subir para dosagens maiores se o paciente está tolerando bem a medicação. Na retirada de um psicofármaco, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer uma retirada abrupta. Na maioria das vezes, o indicado é reduzir de 25% a 50% da dose a cada 7 dias, totalizando às vezes uma retirada em 1 mês. E em benzodiazepínicos e anticonvulsivantes, a retirada é para se estender por até 6 meses. Em caso de suspeita de abuso de benzodiazepínico, uma retirada não pode durar mais do que 6 meses. Em relação aos psicofármacos, a maioria deles eles têm uma eficácia aparentemente semelhante, na maioria das vezes semelhante ou equivalente, tá certo? Aproximadamente. Então isso induz a nossa primeira liçãozinha aqui em relação aos psicofármacos. A gente muitas vezes vai escolher um psicofármaco pelo perfil de efeito adverso melhor tolerado. Por exemplo, uma paroxetina que causa mais anorgasmia. Bom, ela seria melhor tolerada em homem do que mulher. Uma amitriptilina que causa mais constipação intestinal, ela seria melhor tolerada em um paciente que tem uma síndrome do intestino irritável, com quadro diarreico. Um paciente que faz uso de sertralina, que é uma das medicações que mais causa diarreia nos primeiros momentos, ela seria melhor tolerada em pacientes que apresentam também constipação intestinal. Então você precisa conhecer, além do fármaco, o seu efeito adverso mais comum para você poder fazer um padrão, um esquema terapêutico, um plano de cuidado que englobe aquilo que o paciente fica mais do agrado do paciente, que você acha que o paciente vai tolerar melhor. O paciente é insone, poxa, a amitriptilina seria uma boa opção se ele não apresentar outra contraindicação, que é uma medicação que ceda, que induz uma sedação. O paciente tem enxaqueca crônica, a amitriptilina está melhor documentada. Então assim, você vai pensar, conhecendo os efeitos adversos do fármaco, aquele que é melhor, muitas vezes 2 coelhos numa cajadada só. Vamos começar pelos primeiros, assim, os mais importantes, na verdade,
psicofármacos em atenção primária, que são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, a família da fluoxetina, ok? Essa aí nós temos como principais representantes dessa classe a fluoxetina, a paroxetina, a sertralina, o citalopram, o escitalopram e a fluvoxamina. Isso aqui são as doses que são preconizadas no manual no MDS-5 e nas diretrizes canadenses, tá certo? Algumas particularidades em relação a esses fármacos. Em relação aos psicofármacos, os inibidores seletivos de recaptação, aqui alguns slides de dicas rápidas para vocês. Qual é o psicofármaco mais sujo, que tem mais interação medicamentosa? Paroxetina. Logo abaixo dela e próximo dela, a fluoxetina e a fluvoxamina, tá certo? Nós temos ali, com interações medicamentosas medianas, a sertralina, e os que são, entre aspas, mais limpos, aqueles que têm menos interação medicamentosa, então que estariam mais indicados em pessoas com polifarmácia, o escitalopram e o citalopram. Dentre os inibidores seletivos, aquele que causa mais disfunção sexual, a anorgasmia, nós temos a paroxetina, que é bem consagrada para isso, mas nós também temos a sertralina, ok? Abaixo deles, o escitalopram e o citalopram também estão muito relatados a anorgasmia. E os que causam menos disfunção sexual, a fluoxetina e a fluvoxamina. Então, por exemplo, em adolescentes ou pessoas que são sexualmente ativas, enfim, que isso faz uma parte importante da vida da pessoa, a gente poder fazer uma escolha mais alicerçada de um fármaco melhor. Em relação à sedação, pacientes que são insônios ou pacientes que são muito agitados, quais são os mais sedativos? O mais sedativo não é a paroxetina, é a fluvoxamina. Abaixo da fluvoxamina vem a paroxetina, que é muito mais acessível, que a gente tem um contato muito maior na atenção primária. E depois nós temos a sertralina, a fluoxetina, o escitalopram e o citalopram, mas bem menos. Mas todo inibidor seletivo pode causar uma sedação, ok? A fluoxetina, dentro deles, ele tem um efeito adrenérgico que muitas vezes estimula, dá uma energia a mais, a pessoa se sente mais disposta. É um benefício da fluoxetina. Em relação à perda ponderal, nós temos aí os dois extremos, a anorexia e a perda ponderal, e o aumento do apetite, o aumento da ingesta e o ganho ponderal. Os psicofármacos, os inibidores seletivos, que estão mais associados com a anorexia, é a fluvoxamina e a fluoxetina, e os que estão mais relacionados com o aumento de apetite e um ganho ponderal, a paroxetina, a sertralina e o escitalopram. Sintomas intestinais, nós temos também os dois extremos, constipação e diarreia. Em relação à constipação, quem constipa mais? Fluvoxamina, seguido por paroxetina. Nós temos aí a sertralina e o escitalopram. A sertralina ela tanto pode causar constipação quanto pode causar diarreia. Ela é a que mais causa diarreia, ok? Tanto é que aqui no slide você vê que ela está lá embaixo, mas ela também pode causar constipação, certo? A mesma coisa do escitalopram e escitalopram. São bem menos, mas podem causar tanto constipação quanto diarreia. E a paroxetina está relacionada tanto com constipação quanto com diarreia. Sintomas gástricos, dispepsia, náuseas, boca seca. Em relação a náuseas, nós temos aí a fluvoxamina, é o que mais causa. Depois temos a paroxetina, a sertralina. Depois a fluoxetina empatando com o citalopram. E o que menos causa náusea, o escitalopram. Em relação à boca seca, nós temos de novo a fluvoxamina, que mais causa boca seca, seguida pelo citalopram, paroxetina, sertralina e fluoxetina. Entenda a boca seca como um paciente que muitas vezes fala a boca amarga, porque diminui a salivação. Considerando isso aqui, eu pontuei alguns dos efeitos adversos mais comuns que é importante você, quando for prescrever para um paciente, você pontuar. Olha, você pode sentir isso, pode sentir aquilo. Você tem que dar informação para o paciente. E também sempre informar que a maioria desses efeitos adversos, eles são mais importantes nas primeiras 4 semanas de tratamento. Pode durar de 2 a 6 semanas esses efeitos adversos, mas que eles costumam melhorar. Para isso, você consegue fortalecer a adesão do paciente ao tratamento. Isso é muito importante em saúde mental. Considerando todos os efeitos adversos, não só esses que eu citei, eu somei a porcentagem para dar uma escala mais ou menos objetiva e comparativa de pontos de efeitos adversos.
E aí nós temos os que têm menos efeitos adversos e os que têm mais efeitos adversos. Nessa escala, a fluvoxamina ela é que tem mais efeitos adversos. E aí inclui todos os efeitos adversos. Então é o que você esperaria mais sintomas associados ao uso da medicação. Seguida pela paroxetina e pela sertralina. A fluoxetina ela é bem melhor tolerada. Você vê aí que ela está bem mais próximo do citalopram e do escitalopram do que da sertralina. Mas ela também pode causar efeito adverso. E como os mais limpos, os que são menos relacionados, o citalopram e o escitalopram. Em relação aos inibidores seletivos, resumindo o que a gente falou aqui agora, quais são os efeitos adversos mais comuns? A disfunção sexual, diminuição de libido, anorgasmia, náuseas, cefaleia, tonturas, tremores, boca seca, que é o amargor na boca, e os sangramentos. Quais são as suas contraindicações relativas? De uma maneira geral da classe, o risco de convulsão, só com isso é mais importante, gota, glaucoma de ângulo agudo, uso de antiagregantes e antiplaquetários, mas é uma contraindicação relativa, ok? Contraindicação absoluta, de uma maneira geral, o uso de disulfiram, que é o antietanol, que você muitas vezes vai fazer para aquele paciente que está iniciando o tratamento do abuso de álcool, a tioridazina, que é o meleril, que é um antipsicótico, e a pimosida, que é o ORAP, que é outro antipsicótico. São contraindicações absolutas, ok? E agora a gente vai, daqui a pouco, entrar nos inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina.